Então, continuando, vamos falar um pouco sobre o mediastino. O que significa essa palavra mediastino, né? A etimologia da palavra quer dizer espaço do meio, né? Meio de quê? Então ela foi desenvolvida, essa palavra, para explicar o espaço que acontece no meio de ambos os pulmões. Então é o que fica entre os pulmões. Então, o mediastino foi originalmente essa palavra para descrever o espaço no meio do tórax, entre os pulmões, tá bom? Mas o mediastino anatomicamente foi subdividido, né, com alguns planos virtuais, né, anatômicos. Um deles é um que corta o chamado plano transverso do tórax. É um plano que passa pela segunda costela, o ângulo manúbrio external, anteriormente, e corta o tórax até a margem inferior da quarta vértebra torácica. Isso vai dividir em mediastino superior, tudo que localiza desse plano até a abertura superior do tórax, esse pedaço, e mediastino inferior do plano transversal do tórax até o diafragma aqui embaixo, tá? A altura do diafragma varia na parte anterior e posterior, tá? Então o mediastino na parte mais anterior fica em torno da nona vértebra torácica, enquanto a parte posterior vai até a 11ª, 12ª vértebra torácica. Então, o mediastino superior, que é localizado acima do plano transverso do tórax, ele ficam basicamente as estruturas que atravessam, né, do pescoço em região ao tórax. Então, o que a gente vai encontrar no mediastino superior? Vai encontrar parte do timo, tá? Podemos encontrar os vasos da base, os vasos que vão sair da crosta da aorta em direção ao pescoço. Então vamos ver ramos como a carótida comum, tá? Vamos ter os nervos vagos, que são pares cranianos, que descem em direção ao tórax. Vamos ter o nervo frênico, que sai aqui do plexo cervical e desce em direção ao tórax, tá bem? Estruturas como a traqueia, posteriormente a ela o esôfago, tá? São estruturas que cruzam do pescoço em direção ao tórax. Todas elas vão passar pelo mediastino superior. Então, mediastino superior nessa parte. Do mediastino inferior, que é do plano transverso do tórax até o diafragma, a gente divide esse espaço em 3 subdivisões. Mediastino inferior a gente vai dividir em anterior, mediastino médio e mediastino posterior. E o que leva em relação, né, o ponto de referência é o próprio coração com o pericárdio. Tá? Então, o coração ocupa o mediastino médio, o que está na frente do coração é o mediastino anterior, o que está atrás do coração é o mediastino posterior. Então, o mediastino anterior fica aqui, ó, atrás, entre o músculo transverso do tórax, né, atrás aqui do externo, entre essa parede torácica e o próprio pericárdio. Normalmente não tem grandes estruturas. Em alguns pacientes, principalmente em crianças, né, o timo pode ocupar parte do mediastino anterior, mas normalmente é ocupado por um tecido gorduroso, um tecido areolar, tá, e alguns gânglios linfáticos, tá? Não tem nenhuma estrutura significativa, tá? Logo atrás dele a gente vai ter então o mediastino médio. O mediastino médio, ele é ocupado pelo próprio coração, o pericárdio, né? Os nervos frênicos, que passam junto do pericárdio, os vasos que vão vascularizar o pericárdio, ou seja, os vasos pericárdio-frênicos, também ficam aqui, tá? Dá para ver, apesar de não estarem dissecados, a impressão deles passando pelo pericárdio, tá? Mediastino médio, e os vasos que entram no coração, ou seja, os vasos da base. Então aqui, ó, os ramos do hilo pulmonar, a raiz da aorta, o tronco pulmonar, isso tudo também faz parte do mediastino médio, tá bem? E o mediastino posterior, né? A gente levantando o coração, aqui ainda estamos dentro do pericárdio. Atrás do pericárdio, né, é onde começa o mediastino posterior, tá? Vai entre a parte posterior do pericárdio e a coluna vertebral, tá? Então vamos mostrar na outra peça aqui. Então tá aqui o mediastino. Se a gente tirar o coração daqui, a gente vai olhar o que está atrás do coração. Então aqui ficou
é a artéria aorta, né? Com o ramo braquiocefálico, carótida comum e subclávia, a veia cava superior e aqui atrás o mediastino posterior, ocupado aqui entre a carina, né? Que é a divisão da traqueia. A gente tem o esôfago, né? Que é posterior. Em amarelo está demarcado o plexo esofágico pelos ramos dos nervos vagos direito e esquerdo, que também moram no mediastino posterior, tá? Esse vermelho aqui atrás é a artéria aorta torácica, também ocupando aqui na frente da coluna, né, esse espaço no mediastino posterior. E esses raminhos intercostais posteriores, tá, que são ramos diretos da aorta. Assim como os ramos que vão fazer vascularização do esôfago, como artérias esofágicas, as artérias brônquicas, tá, são artérias que saem da aorta torácica, então são ramos que moram também no mediastino posterior. Acompanhando a drenagem do tórax, né, a venosa, como as artérias relacionadas à aorta, então os ramos arteriais saem da aorta e os ramos venosos drenam para um tronco venoso chamado sistema ázygos, tá? À esquerda temos a veia hemiázygos e à direita, aqui atrás, não representado, vai estar a veia ázygos, paralela a hemiázygos, tá? Vão drenar todo o sangue vindo do abdômen, da parede posterior do abdômen, como lombar ascendente, se junta com as intercostais, formando o sistema ázygos e hemiázygos, que vão drenar para a veia cava superior no final das contas, tá? Mas o sistema ázygos também faz parte do mediastino posterior. Tá bom, gente? E com isso a gente finaliza mostrando tridimensionalmente, né, a estrutura do mediastino e as suas divisões. Resumindo, mediastino superior acima do plano transverso do tórax, mediastino inferior abaixo do plano transverso do tórax até o diafragma, tá? O inferior é dividido em anterior, na frente do coração, o médio ocupado pelo coração, pericárdio e estruturas adjacentes, e o posterior atrás do coração, ocupado principalmente pela aorta, esôfago e o sistema vascular-nervoso, componentes que eu acabei de citar, tá bom? Com isso a gente finaliza essa aula, tá? E a gente complementa mais na videoconferência. Um abraço. Tchau.